meu dedo. Ai, gente, quanto tempo! Eu sei que eu estou desaparecida, mas muitas mudanças na minha vida, né? Voltei da Itália, estou em São Paulo agora. Eu morava no Rio, me mudei pra cá. Então, gente, a vida está uma loucura. Mas hoje eu vim trazer um vídeo que muitos pediram, né? Por causa do meu último vídeo que fez um certo sucesso, que foi o vídeo de minhas impressões em Marselha, né? Depois de 2 semanas. Inclusive, se vocês ainda não assistiram, aqui está o vídeo pra vocês assistirem. Hoje eu vou trazer isso pra vocês, só que uma versão de Turim. Quero compartilhar com vocês um pouco mais dessas minhas impressões depois de ter morado lá por 6 meses. Na verdade, eu acho que realisticamente falando, eu fiquei 5 meses e meio, contando o tempo que eu fiquei na França, né, que eu compartilhei com vocês em Marselha, em Nice e tal. Desses 5 meses e meio, os primeiros 4 meses eu fiquei no centro de Torino e o último mês eu fiquei em Santa Rita, que é um bairro residencial no sul, assim, de Torino. Só pra dar um contexto, caso alguém não conheça, né, Torino é uma cidade bem grande que fica na região do Piemonte, que é uma região no norte, é mais ou menos umas 2 horas de carro de Milão, uns 50 minutos de trem. E eu vou colocar um mapa, né, da cidade aqui pra vocês verem de cima mais ou menos e visualizarem o que eu tô falando. Um dos marcos mais conhecidos da cidade de Turim é o Rio Pó, que é um rio que corre ao lado da cidade, a cidade toda aqui, e aqui tem o Rio Pó. E do outro lado desse rio já é um outro município, mas basicamente o centro de Torino é onde tudo acontece, né? Onde tem tudo, onde tem todos os museus, muitos bares, restaurantes, lojas, é onde tem o grande centro comercial de Torino. Então, aqui no mapa, né, olhando de cima, à esquerda do centro, a gente tem o Quadrilátero Romano, que é um bairro bem boêmio da cidade, um bairro que tem muitos restaurantes, muitos barzinhos, umas lojinhas super lindas, com umas ruas super estreitas, mas, assim, parece coisa de filme, é lindo demais, eu vou botar umas fotos aqui pra vocês. Geograficamente também, mais pra baixo do Quadrilátero Romano, temos o bairro da Crocetta, um bairro nobre residencial da cidade, que tem uns prédios super bonitos e também onde fica localizada a Polito, a universidade, né, o Politécnico de Torino. Então, como vocês estão vendo, aqui tem a Crocetta e dividindo a cidade tem a estação de trem Porta Nova. E do outro lado da Porta Nova a gente tem o bairro de São Salvário, que é um bairro também residencial, mas que também tem muitos bares, muitos restaurantes, é um bairro bem jovem e também é o bairro que acompanha o Parco del Valentino, então ele é bem rente ao parque, né? Aí embaixo de todos esses que são considerados assim o centro, onde tudo acontece em Torino, temos alguns outros bairros, temos, por exemplo, Santa Rita, Lingotto. Santa Rita, como eu falei, que é o bairro onde eu morei no último mês, que é um bairro residencial que não tem meio termo, ou tem muito jovem ou tem muito idoso, porque também é onde tem uma das casas de um dos prédios da Universidade de Torino, então tem muito jovem que mora por lá e também tem muito idoso, não tem adulto, só tem esses dois, o que eu acho muito engraçado, mas enfim, é um bairro super seguro também, não tem muita coisa pra fazer de lazer, mas eu pegava o tram, que é tipo um VLT na cidade, com ele eu chegava em mais ou menos uns 20, 25 minutos no máximo até o centro. Óbvio que Torino não se resume a só esses bairros que eu falei, mas são os bairros que eu mais frequentava durante esse meu tempo lá. Tem uns outros bairros que são mais no norte da cidade, que eu vou entrar mais em detalhe no quesito de segurança, né? Então, vamos falar sobre transporte. Pra ser muito sincera, gente, 90% do tempo eu andava a pé. Ou seja, juntava o útil ao agradável, então eu fazia um exercício, passeava, via a natureza e chegava onde eu tinha que chegar. Uma coisa que é realmente muito diferente da nossa realidade no Brasil, né? Especialmente nessa cidade grande, pelo menos onde eu morei, que São Paulo, você não consegue fazer tudo a pé. Tipo, porque é bem longe, né? Tudo é muito longe aqui. E segundo, por segurança. Então, a gente acaba dependendo muito mais de transporte público, privado, e lá muitas coisas você faz a pé, o que era realmente uma qualidade de vida excelente. Quando eu precisava usar o transporte, eu usava normalmente o tram, que é um VLT que corre pela cidade inteira, conecta a cidade inteira, ou os ônibus da cidade, que também a cidade era super bem servida de ônibus. Em termos de custo, o bilhete unitário, ele custa 1,70 euros, né? Eu comprava mais o bilhete Multicity, que é um bilhete que você pode usar também na cidade inteira, só que são 6 passagens. E aí essas 6 passagens custavam 10 euros no total. Então você ganhava um carnezinho assim de bilhete e você usava ele para 6 viagens. O que eu fui pegar só no final, que foi tipo assim, uma perda, sabe? Porque eu tinha que ter pesquisado isso antes, por isso que eu tô comentando com vocês. Existe o abonamento de transporte. Você pode comprar pacote semanal, pacote mensal, pacote anual, e tem preços diferentes de acordo com sua faixa etária. Como eu era jovem, abaixo de 26 anos, eu tinha um desconto no abonamento, ou mensal ou anual. Como eu já fiz isso só no último mês, que eu ia precisar mais do transporte
público, porque eu estava num bairro um pouco mais distante do centro, eu decidi pegar o mensal, e aí se precisasse eu renovava, né? Para jovens até 26 anos, era 20 euros. Então você pagava 20 euros no mês e você podia usufruir livremente do transporte da cidade. Ônibus, trem, o que você quisesse, sem limite. Então era um preço que eu achava, tipo, muito bom, considerando que muitas vezes, por eu não saber que existia esse abonamento, muitas vezes no mês eu ia lá e comprava esse bilhete multicity, que vem 6 passagens. E aí eu comprava 3 ou 4 no mês pra poder me locomover pela cidade e gastava muito mais que 20 euros, quando eu podia estar pagando 20 euros e usando livremente no mês inteiro. Só que, em compensação, como eu falei, 90% das vezes, ainda mais se você estiver no centro, você não vai precisar usar muito esses transportes, né? Uma coisa que é importante falar é que lá o transporte, ele só funciona até, tipo, 1h15 da manhã. Ao contrário de muitas cidades aqui, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, que eu sei que o transporte muitas vezes vai funcionar até muito mais tarde. Se você tá num barzinho com a galera e tal, e tá chegando 1h15, ferrou, e você mora longe, que não tem acesso se você não for pro transporte, aí você fica preso lá, sabe? Tipo, eu, por sorte, tinha uma amiga minha super querida, Raíssa, que morava no centro da cidade. Então, assim, eu que morava em Santa Rita, quando eu ia sair pra festa, pra bar, pra restaurante com eles, e passava de 1h15 da manhã, eu não tinha mais como voltar pra casa. A não ser que eu pedisse um táxi, que ia ser, tipo, uns 20 euros até minha casa, porque táxi é caro lá. E não tem Uber, pelo menos não legalizado, né? Eu tinha que esperar da 4h30 da manhã pra eu poder voltar pra casa. Aí eu ia pra casa dela, a gente ficava lá, eu dormia, e aí 5 da manhã eu voltava pra casa. E isso já entrando também no assunto de segurança, né? Vamos entrar nesse novo assunto. Turim é uma cidade muito segura, sabe? Você pode andar com o celular na mão, sem preocupação, andar tarde na rua. Tinha dias que eu voltava meia-noite a pé, voltando sozinha quando eu morava no centro. Eu tava, sei lá, tava num restaurante no centro com minhas amigas, e aí eu voltava pra casa uns 15 minutos a pé, meia-noite, 1 da manhã. E era a minha realidade, sabe? Tipo, eu não sentia medo na rua. Porque quem andava na rua era, tipo assim, sei lá, uns velhinhos com cachorrinho, sabe? Uma senhora, uma pessoa fazendo exercício, tipo, não tinha medo de andar na rua. Então, realmente é uma qualidade de vida que eu sinto muito falta. E voltando nesse assunto do transporte que fechava 1h15 da manhã, né? Tinha vezes que eu nem esperava o sol nascer pra voltar, entendeu? Às vezes o rolê ia até bem tarde mesmo e eu esperava. Saía da boate, tipo, 4h30 da manhã, 4h40 eu tava pegando o trem de volta pra casa, esperando no ponto, com todos os outros jovens. E isso é uma coisa que, cara, ficar parado num ponto de ônibus às 4h30 da manhã em São Paulo, você está, sabe, é um alvo muito fácil. Então, como eu falei em relação aos bairros, tem certos bairros, como qualquer cidade ou regiões da cidade, que não é que não são seguras, mas que você deve evitar andar, especialmente se você for mulher, sozinha, à noite. Mas são esses os bairros Barriera de Milano, Aurora e a região, assim, de Porta Palazzo. São regiões que são um pouco mais complicadas em termos de segurança. Mas, de novo, não é um lugar que não é seguro. Você pode andar lá de dia, ok, tomando cuidado, óbvio, mas em comparação com os outros bairros da cidade, você tem que ficar um pouco mais atento, sabe? Mas, no geral, gente, a cidade é extremamente segura, é muito movimentada. Agora, entrando no quesito lazer, a cidade tem muita coisa pra fazer. Como eu falei, é uma cidade com muito jovem, e vou explicar por quê. Em Turim, tem 2 universidades grandes, a UNITO, a Universidade de Torino, e a Polito, a Politécnico de Torino. Então, tem muita pessoa que vai estudar lá, muitos jovens que vão fazer intercâmbio ou vão fazer universidade lá. Então, tem gente do mundo todo, muito jovem, e por isso a cidade é muito bem servida em relação a bares, restaurantes, boates. É uma cidade muito animada. É muito bom, assim. Eu, como jovem, gostei muito. Conheci muita gente jovem lá que... uma das minhas melhores amigas, a Raíssa, ela foi estudar lá, foi fazer intercâmbio, ela era de Curitiba, e ela foi fazer intercâmbio lá no Polito, de arquitetura. Ela me apresentou a muitos outros amigos dela que também eram jovens, ou pessoas que também estavam estudando lá, ou que já estudaram. Realmente conheci muita gente legal, gente da minha idade. Os bairros que mais têm vida noturna, pelo que eu observei, são Centro, São Salvário, Quadrilátero, e acho que do outro lado da ponte, quando você cruza a ponte do Rio Pó, que aí seria Borgo Crimeia. Lá tem uma região que é bem barzinho, festinha e tal, que é legal de ir. Além dessa questão dos jovens, né, pra parte de lazer, Turim é um polo cultural muito importante lá na Itália, porque, não sei se vocês sabem, mas Turim já foi capital. É um polo cultural e histórico muito importante do país. É uma cidade que cedia muitos eventos e torneios esportivos, festivais de música, feiras, muitas coisas. Inclusive, quando eu tava lá, teve a ATP Finals, que é um dos maiores eventos de tênis do mundo, né? E recentemente teve um festival que eu não sei o nome, porque eu não estava lá, mas eu fiquei babando nos stories, fiquei vendo assim.
Então tem muita coisa de lazer pra você fazer lá, como eu falei, muito restaurante, muito bar, muita festa, mas também tem esses eventos, tem cinema. O centro comercial, que é uma rua compridona, que é a Via Roma, que tem muitas lojas, tem H&M, tem Zara, tem Sephora, todas as lojas de grife. Então, assim, em termos de lazer, é uma cidade muito bem servida. E entrando também já no assunto de história, como eu falei, Turim era uma cidade, já foi capital da Itália, então é uma cidade muito rica de história, tem muitos museus pra você visitar. Tem o Palazzo Real, tem o Palazzo Madama, tem o Palazzo Carignano, que era o antigo parlamento da cidade, Venaria Reale, tem a Basílica de Superga também, que é muito legal. Muita coisa mesmo, muitos palácios, muitos museus importantes. Fora isso, também tem o Museu Egípcio, que é o maior e mais importante acervo de coleção egípcia no mundo, fora do Egito, né, fora do Museu do Cairo, é o mais importante e o maior de todos. Tem também o Museu do Automóvel, porque Turim foi uma cidade muito importante nesse mundo automobilístico, foi onde nasceu a Fiat, então tem um museu muito legal. Eu que não sou muito chegada a carros, eu achei topíssimo, tá? Muita coisa mesmo. Se você tá indo morar lá, ou indo passar mais tempo, tipo uns 2 meses, que nem o Matheus fez, vale muito a pena você procurar a opção de fazer o abonamento museu. Eu recomendo muito fazer, eu fiz no começo e eu pude aproveitar muito mais os museus por causa disso. E o abonamento museu nada mais é do que um passe anual para você visitar todo e qualquer museu da região do Piemonte, não só da cidade de Turim, mas da região que fica Turim. Agora vamos falar sobre alimentação na cidade. Um dos conceitos que eu mais gostei na minha vida foi o conceito de aperitivo. Esse conceito de refeição nasceu em Torino, curiosamente. E basicamente, aperitivo é quando você vai em um bar ou num restaurante, acho que é a partir das 5, e você pede um drink. E junto desse drink, eles te dão gratuitamente uma tábua de frios, ou uma cesta de pães, ou pizza, focaccias, azeitonas, um monte de coisa. E muitas vezes é bem farto. Aquela refeição ali serve como um jantar. Depende muito do lugar, é claro, mas é uma prática comum dos restaurantes de lá. Em relação a preço, o preço varia muito dependendo do lugar. Tem lugar que o aperitivo pode chegar a 15 euros, assim, e tem outros que é bem barato, tipo assim, 3 euros, 5 euros, 7 euros. Em relação ao almoço, eu acho que isso é na Itália inteira, né, mas caso alguém não conheça só. O menu normalmente é dividido em 3 seções, que é o antipasto, o primo piatto e o secondo piatto. O antipasto nada mais é do que a entrada, né, que a gente até tem esse nome aqui em alguns restaurantes italianos, né? O primo piatto, ele é sempre um prato com massa, e o secondo piatto é sempre um prato com carne, aves ou peixe, né? E uma taça de vinho nesses restaurantes também, 2 a 3 euros, também dependendo do vinho que você pede. Acaba que numa refeição, por exemplo, se eu saía e pedia um primo piatto com um cálice de vinho, eu gastava 10 euros. Agora, uma mini sessão sobre o custo-benefício da cidade nas minhas experiências, né? É uma cidade com um excelente custo-benefício na minha experiência, na minha opinião, sabe? É um lugar que tem muita natureza, muitas opções de lazer gratuito, então você não precisa gastar muito dinheiro para se divertir, para sair com os amigos, e quando você sai não é tão caro, como eu podia explicar para vocês mais ou menos o custo das coisas, né? O transporte é barato, a alimentação é barata, os museus, se você for residente ou cidadão italiano ou tiver o abonamento museu, é relativamente barato, né? O mercado é barato. Assim, em termos de custo-benefício, é uma cidade que realmente oferece muito por um preço muito justo, sabe? Ainda mais se você recebe em euro, o poder de compra lá é muito alto, eu acho, assim, a impressão que eu tive. Depois eu posso fazer um outro vídeo aprofundando um pouco mais um desses tópicos, se ficou alguma dúvida, se tiverem alguma curiosidade. Mas para esse vídeo não ficar super longo também, vou parar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, seja você que está indo para Torino, você que mora em Torino, você que quer visitar, ou você que só está assistindo por curiosidade mesmo. Espero que tenha sido um vídeo legal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, comenta o que mais você quer ver, se você ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário para compartilhar comigo, que eu vou adorar saber. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, que eu vou adorar ter vocês aqui comigo, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.